A música esteve presente em Sapucaia desde o início do século, nas igrejas, nos grupos de pessoas e até em serenatas. Mas os primeiros registros de músicos atuando na região vêm de uma época próxima da emancipação política de Sapucaia do Sul. Em 1960, no Bailão do Argel, onde hoje está localizado o Corpo de Bombeiros de Sapucaia do Sul, já se apresentava a banda formada por Nequinho no contrabaixo, Serafim na gaita, Assis na bateria e Caetano no trombone. Inclusive Nequinho, Manuel Vieira, em entrevista à escritora Eniel Gayer, declarou que em 1969 participou do programa Cassino Farroupilha do pioneiro do gauchismo no Brasil, o lendário Pedro Raimundo. Outros nomes vieram na mesma época e logo depois e merecem destaque. Os Freitas, uma família de músicos que possuíam um conjunto, Darcy e Chiquinho, gaiteiros, e os Tributos. A primeira formação é de 1968 e tinha como integrante o Nenê, que posteriormente montou o X do Nenê em Sapucaia do Sul. Jorge Dávila, que teve parcerias com Gildo de Freitas e Teixeirinha. O relojoeiro Seu Euclides, o Euclides Soares, avô do músico Ricardo Soares. Parei bastante. O meu avô, ele é aquilo que hoje se chamaria de um agitador cultural, fundador de CTG, compositor, radialista. Eles vieram de Santa Cruz, Soledade, minha família era do interior, veio para cá. O meu avô tinha esse sonho de trabalhar com arte aqui também, com política, ele era bastante envolvido nessas coisas. Eles tinham um trio, o meu avô coordenava, produzia um trio com a minha mãe e dois tios, um tio e uma tia, e bastante música autoral, mas o meu avô era compositor, e mais algumas músicas que tocava na rádio na época. Eles inclusive fizeram um show no Cine Marabá, na época que tinha uns shows de calouro. Pouco vou me lembrar porque eu era criança ainda em 60, mas eu morava nos fundos do Cine Marabá, na rua 7 de setembro, 340, numa casa germinada, e dava fundos para o cinema. Eu me lembro muito que tinha o Cine Marabá, tinha os shows de calouros, se apresentava artistas, inclusive em memória a minha querida irmã Sinara se apresentou, acho que tinha 15 anos na época, no Festival de Calouros. As pessoas ganhavam ingresso, então, os vencedores, para entrar nas sessões do cinema, e tinha o Café Quitandinha. O Café Quitandinha ficava na casa que existe até hoje, nos fundos do cinema, que essa casa, se não falha a memória, mora hoje o filho da Wanda Guerck, Edgar Guerck, que era os proprietários do cinema, o Gilberto, mora nessa casa. Então, o que eu me lembro dessa época, tinha o meu tio Rubens, que graças a ele, o tio Rubens, foi que inspirou nós hoje, o falecido meu irmão Volney DJ, e eu de continuar na comunicação. Quem apresentava era, em memória, Enil Stumpf. Enil Stumpf morava na frente do cine, do outro lado, e ele que comandava junto com o meu tio Rubens Silva. Era o show de auditório de calouros. É impossível não falar da dança quando falamos na história da música de Sapucaia do Sul. E o grande destaque é Alfeu Rodrigues dos Santos, um dos precursores do sapateado no estado. Um dos fundadores do CTG Chilena de Prata, em 1964, em Sapucaia do Sul. Assim conta o seu irmão Sebastião Rodrigues dos Santos. E dali começou o movimento de o meu irmão ir pesquisar o folclore da Argentina e trouxe para o Rio Grande do Sul. Primeiro a trazer o folclore, que foi a dança do malambo, foi ele que trouxe para o Rio Grande do Sul. O Alfeu, ele trabalhou com esse pesquisador, o Nico Fagundes, o Paixão Cortes, e daí surgiu outros movimentos, né? Daí o meu irmão, com o passar do tempo, foi para a fundação dos Muripás em Porto Alegre, que teve muita participação em Sapucaia, né? E muito movimento também de danças, e um grupo que viajou muito
até fora do país. Para onde foi? Foi para a França e teve numa Copa que eu não me lembro qual Copa teve. Quando os Muripás começaram a fazer uma renovação, a botar a gurizada nova, né, sabe? Renovação. Daí o meu irmão saiu de lá e formou em Sapucaí do Sul o Conjunto de Projeção e Folclore Os Quichos, mas tudo começou num curso de dança ali no SESI, sabe? Essas danças de salão que tem esses cursos. Ele fazia aula de danças lá. E daí, quando terminou o curso, que todo mundo ia ganhar o diploma de dança, daí fizeram uma reunião, o que acha da gente formar um grupo de dança folclórica? Daí foi onde surgiu os Quichos. A maioria que o Alfeu dava os cursos era para professoras do município. Que naquela época, acho que era na época do... Qual era o prefeito? O Áureo Cambuim. Todas as escolas tinham danças folclóricas nas escolas, tinha festival, tinha, sabe, participar. Daí o Alfeu dava os cursos para as professoras. Daí foi onde que resolveram, daí nesse curso, formar esse grupo. Daí algumas professoras ficaram, alguns não ficaram porque não sabiam dançar essas danças, que não é tão fácil também, né? Não é que nem dança de salão, que sapatear essas coisas. Daí eles usavam a bombacha tradicional, né? E as mulheres vestiam de prenda. No grupo tinha umas 14 pessoas. Era casais. Sete pares. É. E mais uns 4 músicos, que era um gaiteiro, um violão, um bombo legueiro e mais um cantor que tocava violão lá também, que era o Tchê. Daí tem o Luiz Carlos também, Luiz Carlos Costa, que também era de Sapucaia, também era cantor, também cantava nos Muripás, sabe? Tem tudo isso, é gente que... A grande importância do Alfeu na música de Sapucaia é que hoje, se tu for no Enarte hoje, tu vai ver que os grupos de dança, qualquer lugar que tu vê o pessoal dançando, tem um grupo vocal cantando. Tem alguém tocando, grupo instrumentista, grupo vocal. E antigamente não era assim, nos CTGs era uma gaita e um violão no máximo e o pessoal dançando. Já no Muripás e já nos Quichuas tinha isso que acontece hoje dentro dos CTGs, dentro do Enarte. Já tinha aquela inserção da música. E como a música tinha um trabalho de flauta, tinha uma coisa latino-americana, o Alfeu nos convidou para ingressarmos nos Quichuas, porque os Quichuas faziam um trabalho de folclore gaúcho e latino-americano, folclore da Argentina, da Bolívia, de vários outros lugares. E nós começamos a tocar e aí nos conhecemos. A partir dali, então, nós começamos, inclusive, a inauguração do Zanzibar. Quem tocou foi você, eu, o Leguiça e o Tchê, o Oswaldo. Que na verdade era a base musical dos Quichuas. Naquela época era um empresário nosso, era o Sérgio Reis, não um cantor. Era um que foi diretor, não sei se foi da RBS ou da Piratini. E ele que contratava o grupo, ele organizava essas feiras do Rio Grande do Sul, fora do estado, e o grupo contratava todos os anos o grupo para representar o estado lá. E a gente até naquela época, o Áureo Cambuim nos cedeu uma bandeira de Sapucaia, a gente levava a bandeira de Sapucaia, a bandeira do Rio Grande do Sul e a bandeira do Brasil, né? A gente colocava atrás do palco de dançar. Como eu era criança e os Quichuas já eram um grupo de adultos, então eu não dançava com os Quichuas, não tinha uma apresentação lá com as coreografia deles. Mas eu dançava malambo em algumas apresentações deles, né? Então eu participava como participação especial. Era isso que acontecia. Então o Eduardo, lá com 3 anos, 4 anos de idade, fazia algumas participações especiais. O meu professor era o Alfeu Rodrigues, né? Que era o grande idealizador dos Quichuas. O cara que eu dizia que era à frente do tempo, porque em tempos que não existia internet, o cara pesquisava danças argentinas, por livros, buscava algumas informações na Argentina, sei que viajou para a Argentina também para trazer muita coisa para cá. Então foi um cara importantíssimo dentro da cidade para a parte artística mesmo, tanto na parte de dança quanto na parte de música. Sem contar que o meu primeiro troféu de Guianuva foi com a foto do Alfeu, homenagem ao Alfeu Rodrigues. Foi a Guianuva de 2004,
que eu ganhei a fase regional, eu tenho até hoje lá em casa, troféu homenagem ao Feu Rodrigues, melhor música regional. Uma coisa assim que às vezes até eu comento, né? Que eu vejo esses artistas assim, ó, eu já vivi muito esse momento, que é uma coisa assim, cara, é de arrepiar as pessoas vendo a gente dançar. Era um tratamento assim, ó, não é que nem um CTG, é bem diferente. CTG os caras vão lá, assistem, né? Mas o nosso show era bem diferente. Na década de 70, as bandas de bailes eram o que predominava na cidade, surgindo uma grande geração de músicos em diversos estilos musicais. O já falecido Alemão Nene era um deles, e o seu filho conta essa história pra gente. E lá na minha casa, meu pai tinha uma banda de baile. Meu pai tem uma história bem grande, a trajetória dele foi bem longa com música. Ele começou lá pela década de 60. Inclusive tem uma foto dele, que era uma foto bem emblemática, que ficava na minha casa lá, que é ele com um terninho, com uma guitarra. Dizem que aquela guitarra lá é a primeira guitarra elétrica de Sapucaia. E aquela foto sempre esteve na minha casa e sempre norteou assim, minha estética artística e tal. E meu pai nessa época tocava ele tinha uma banda chamada Black Bats, que era uma banda de cover de Beatles, e eles tocavam por aí nessa banda de Beatles. E eu com 14 anos eu ia com autorização dos pais para tocar com as bandas. 3 sopros na linha de frente, teclado, contrabaixo, guitarra, bateria, percussão. Naquele tempo não tinha bailão. Era clube, daí no caso, não tinha música gaúcha. Assim, tinha música gaúcha no CTG. Sim. Mas naquele tempo, eu digo música marchinha de bailão, não tinha. Naquela época a gente tocava uma hora num lugar, tocava uma hora no outro e outra hora no outro. Era trocas de banda, hoje não existe isso. Cada um descia de uma Kombi com um aparelho, chegava, montava, ligava, cada um ligava o seu rapidinho ali, tocava, terminava, a outra banda já entrava e assim. Daí primeiro vim aqui para Sapucaia, daí com o Betinho, era o Betinho baterista, o apelido dele é Guampada, eu até nem sei o nome dele, era o Vassoura de teclado, e eu de guitarra. A gente viajou bastante, essa banda a gente viajou 33 dias com a banda do Canecão, do Rio de Janeiro, veio as mulatas de Sargentelli, e foi muito bacana de viajar num ônibus por todo Santa Catarina, Paraná, fomos sair aqui no Uruguai, fizemos o oeste todo do Rio Grande do Sul, e 33 dias tocando. A mala da guitarra veio cheia de dinheiro, cara. Nunca vi ganhar tanto dinheiro que nem naquela época ganhava dinheiro com música, cara. É que a gente tinha empresário, né? Naquele tempo tinha cara que... Então a gente tocava muito. Tocamos em Santa Catarina, para outros lugares. Aqui em Sapucaense Antigo teve o Cravina, não sei se viram falar. O Cravina, o Guampada, que eles falavam, o apelido do Guampada, que tocava contrabaixo. Teve o Jair, o Betinho, o baterista Betinho, muito legal o Betinho. Teve vários músicos bons aqui. O João, teve bastante música. Serrinha? Teve o Nelson tecladista, baterista também. Serrinha, daí é outro estilo, no caso Serrinha, né? Tem a banda dele até eu andei tocando com ele também, né? Banda mais gaúcha, daí aquele estilo. Teve estilo de rock, né? Que era o Cravina, o Guampada, os caras, era o rock. Daí tinha muitos variados. Eu era guitarra base e um dos cantores da banda. Acho que eu cantava mais músicas, né? Mas quem dividia bastante comigo era o Sadi. O Sadi é um excelente guitarrista, um dos caras mais caprichosos que eu conheci na guitarra, assim, tudo. E ele cantava, então, mas o Foguinho, meu irmão, também fazia vocal. A gente sempre utilizou o vocal. A gente acha assim que o vocal sempre valoriza a música. Tem músicas que não teriam 2 vozes, a gente costumou colocar, que eu acho que foi daí que surgiu a dupla sertaneja. Então eu me lembro de alguns, me lembro, por exemplo, do Sadi, que era ali de Esteio, que ele tinha uma concessionária de essas revendas de carro aqui na avenida. O Sadi era guitarrista, e eu me lembro que ele foi o primeiro roqueiro que eu conheci na minha vida, que ele, em determinado momento, eles trocaram o guitarrista da banda, eu acho que até foi quando o Camurça saiu da banda, e daí precisavam de um outro guitarrista, e eu me lembro do Carlinhos falando, não, o Sadi não, o Sadi é roqueiro, o Sadi não vai querer tocar com a gente.
E meu pai falou, não, ele não aguenta mais, ele tocar pra ninguém, ele quer tocar ele vai vir tocar com a gente. Daí ele foi lá, eu lembro no ensaio lá, eu todo ansioso, esperando o roqueiro, né? Chegou o Sadi, um cara muito gente fina, tocou, e ele, em determinado momento, assim, alguém, ô Sadi, daí tocou lá as músicas que eram já do repertório da banda, lá, que ele tinha tirado, e, ô Sadi, toca uma tua aí. E ele tocou Rádio Blá Blá. Eu tive vários anos com ele lá. Era uma pessoa maravilhosa nele. Ah, cara, olha, nós ensaiávamos lá na peça dele lá que tinha lá, que realmente tocava daí. O Carlinhos era contrabaixista, o baterista daí era o Nelson saiu da bateria, foi pro teclado agora. Era eu de guitarra, tinha o tecladista, era um gaiteiro muito bom, cara, o Jorge. Serrinha, eu conheci ele tocando baile. E aí depois, um dia eu dei uma canja para ele, e ele gostou. Aí ele me convidou para entrar para a banda. Né? Eu disse, não, vai embora. E aí fui toquei uns 12 anos. Que ele aprendeu lá com os parentes. Depois ele veio embora para cá, começou a trabalhar na IPEL. E ele é bom de gaita. Aí ele começou a formar o grupo. Moacir Aguiar, músico tradicionalista e cantor, fez sucesso no estado e gravou discos solo e com diversas bandas, muitas delas com integrantes de Sapucaia do Sul. Pois é, o Moacir eu conhecia porque ele se dava muito com o meu compadre, o Luiz. E aí um dia se conheceu e começou a pegar uma amizade. E aí ele formou o grupo, me convidou para tocar junto também. Os Brilhos do Rio Grande.